Bom dia, colegas. A respeito do projeto de lei feito pelo ministro Sérgio Moro, que pretende exigir, após a decisão condenatória em segundo grau, a execução provisória da pena, seria constitucional esse projeto de lei? Para responder essa questão, primeiro é importante nós fazermos uma digressão histórica. Até fevereiro de 2009, o STF era favorável à execução provisória da pena, uma vez que o recurso extraordinário e o recurso especial, eles não possuem efeito suspensivo e também não há discussão de matéria fática, ou seja, apenas matéria jurídica. Por outro lado, de fevereiro de 2009 até fevereiro de 2016, o STF passou a entender de forma contrária, ou seja, não admitir a execução provisória da pena, conforme a garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que sustenta que a pena só pode ser cumprida após o transjulgado da sentença penal condenatória, ou seja, consagra o princípio da presunção de inocência, que também está previsto no artigo 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pelo Brasil. Não obstante, a partir de fevereiro de 2016, o STF novamente mudou sua posição, ou seja, passou a admitir a execução provisória da pena, a partir da condenação em segundo grau. Ou seja, ainda que o sentenciado, que o réu tenha sido absolvido em primeiro grau, se ele for condenado em segunda instância, já seria admitido o cumprimento da execução provisória da pena, uma vez que o recurso extraordinário e especial eles não possuem efeito suspensivo e também não há discussão nesses recursos de matéria fática, apenas matéria jurídica. Tanto é que no caso do presidente Lula, como ele foi condenado em segundo grau pelo TRF da 4ª Região, ele passou a cumprir a pena de forma provisória, conforme o entendimento da Suprema Corte. Ademais, também se o réu for condenado em primeiro grau e a sentença for confirmada em segundo, também admite a execução provisória da pena. Então, por esse entendimento da Suprema Corte, entende que ainda que não haja alteração legislativa, seria admitida a execução provisória da pena, conforme a interpretação da Suprema Corte. Por outro lado, a outra parte dos ministros, uma vez que a votação foi apertada, entende que, como o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, ou seja, o princípio da presunção de inocência, que exige o transjulgado da sentença penal condenatória para a aplicação da pena, ele se trata de uma cláusula pétrea, prevista no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal. Para essa corrente do STF não seria possível a execução provisória da pena, uma vez que a própria Constituição, o próprio princípio da presunção de inocência, ele obstaria essa execução provisória. Então é importante sabermos várias correntes nesse sentido. Então a corrente que atualmente prevalece na Suprema Corte é que admite a execução provisória da pena, independentemente de alteração legislativa. Uma segunda corrente entende que só seria possível a execução provisória da pena se houvesse alteração legislativa, como no caso do projeto de lei do ministro Sérgio Moro. Por outro lado, uma terceira corrente entende que só por emenda constitucional poderia ser admitida a execução provisória da pena. Ou seja, deveria haver uma emenda na Constituição que permitisse o cumprimento da pena a partir da condenação em segundo grau. E por outro lado, uma corrente defendida por parte dos ministros do STF entende que a execução provisória da pena ela seria inadmissível, seja feita por lei, ainda que fosse feito por emenda constitucional, uma vez que o artigo 5º, inciso 57, ele se trata de uma cláusula pétrea e ele não poderia ser alterado nem por emenda constitucional. E, portanto, apresentadas todas essas quatro correntes, agora eu vou apresentar meu entendimento. Eu entendo que a razão assiste aos ministros do STF que votaram contra a execução provisória da pena, uma vez que o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal,
ele se trata de uma cláusula pétrea, ou seja, só admite o cumprimento da pena após o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Uma vez que se trata de uma cláusula pétrea, prevista no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal, ela não poderia ser modificada ainda que por emenda constitucional, sob pena de violação do princípio da vedação do retrocesso social, ou seja, um direito fundamental consagrado pelo poder constituinte originário não poderia ser reduzido e nem suprimido. Ademais, é importante também ressaltar que o artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, só admite a prisão em caso de flagrante delito, ou então em caso de ordem judicial, nos casos de prisão temporária preventiva. O mesmo entendimento está previsto também no artigo 283 do Código de Processo Penal. Só admite a prisão em caso de flagrante delito, ou após o trânsito julgado da sentença penal condenatória, ou durante a investigação ou instrução criminal, desde que estejam presentes os hipóteses cautelares da prisão preventiva ou temporária. Ademais, o artigo 105 da Lei de Execução Penal também exige para a expedição da guia de execução penal o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Portanto, eu entendo que esse projeto de lei do ministro Sérgio Moro, embora haja boas intenções, ele é um projeto inconstitucional. Por conseguinte, o parlamentar federal ele poderia impetrar perante o STF mandado de segurança, ou seja, controle de constitucionalidade preventivo, para que seja obstado a tramitação desse projeto de lei, uma vez que ele viola uma cláusula pétrea prevista no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que consagra o princípio da presunção de inocência, ou seja, só admite a execução da pena após o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Portanto, nesse caso, o parlamentar federal poderia impetrar o mandado de segurança perante a Suprema Corte para obstar o prosseguimento desse projeto de lei. E, com base nesse entendimento, só seria admitida, antes do trânsito julgado da sentença penal condenatória, a prisão do sentenciado, caso fosse satisfeitos os requisitos cautelares da prisão preventiva, previsto nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal. Eram essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa tarde.